Já sabemos como serão os primeiros passos de cada seleção na Copa do Mundo de 2026. Com o sorteio dos grupos realizado ontem, agora nós teremos bons meses pela frente para analisarmos cada um dos grupos e também projetarmos alguns confrontos. Nesse vídeo eu vou fazer a minha análise de cada um dos grupos. Quero também alertar sobre confrontos interessantes que teremos na fase de grupos e queria dar a minha opinião também sobre a presença de algumas seleções nessa Copa do Mundo. Vamos lá? Não perca absolutamente nada sobre as preparações das seleções que vão disputar a Copa do Mundo com o aplicativo SofaScore. Ele te mostra tudo sobre o Campeonato do Mundo que você quiser. Lá ele avisa quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo e fornece as estatísticas também de maneira completa. E o melhor de tudo, o SofaScore ele é de graça. Você não vai pagar nada para usar e testar o aplicativo. Então se você ainda não conhece o SofaScore, você pode dar uma chance e testar o aplicativo sem compromisso, escaneando esse QR Code ou clicando no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Como ficaram os grupos? Vamos iniciar nossa análise, obviamente, pelo grupo A, onde temos um dos países sede, o México, que acabou sendo o cabeça de chave. Além do México nesse grupo, estão presentes também a África do Sul, a Coreia do Sul e aí um time que vai vir da repescagem. A tendência é que nessa repescagem o classificado seja a seleção da Dinamarca. E assim, se a Dinamarca conseguir se classificar para esse grupo através da repescagem, para mim é uma das favoritas para avançar para a próxima fase. Porque do que eu vejo desse grupo, é um grupo que a média de qualidade não é muito elevada. Eu vejo aqui a Coreia do Sul como uma seleção bastante limitada, a África do Sul também. Então, ainda mais tendo a possibilidade de a Dinamarca entrar nesse grupo, eu vejo a Dinamarca e o México despontando como os grandes favoritos a avançarem. E acho até aqui que, no caso, se a Dinamarca vier da repescagem, é o grande time, a grande seleção para terminar na primeira colocação. A Dinamarca, para mim, tá longe de ser uma seleção de primeiro ou segundo escalão da Europa. Mas em comparação com México, Coreia e África do Sul, eu considero que sim, ela está acima. E aí o México, acredito que até pelo fator casa, além de ter uma seleção melhor do que as seleções da África do Sul e da Coreia do Sul, o fator torcida, o fator localidade vai também fazer a diferença. Vamos para o grupo B, onde temos outro país sede, o Canadá, que é o cabeça de chave. Acompanham o Canadá nesse grupo o Catar, que foi país sede da última Copa do Mundo, e a Suíça, além de uma outra seleção que também vai vir da repescagem. Olhando para as equipes que podem vir dessa repescagem, a tendência é que venha a Itália. E caso a Itália que venha, muda também bastante a configuração do grupo. No mesmo cenário que eu tinha falado também lá no grupo A. Eu acredito que se a Itália for a classificada da repescagem, a Itália e a Suíça vão poder brigar para chegarem na próxima fase. E aí vão disputar quem vai ficar na primeira colocação. Agora, caso não venha a Itália de novo fracasse e não vá para a Copa do Mundo, aí eu acredito que Suíça e o Canadá podem ter chance. Suíça eu acho que se classificam em qualquer cenário. Eles têm uma boa escola e têm uma boa organização. Agora, o Canadá eu acho que depende muito da presença ou não da Itália no grupo. A seleção canadense é uma seleção mais limitada e aqui eu coloco a possibilidade de eles avançarem para a próxima fase, condicionada à presença da Itália no grupo e, obviamente, levando em consideração a questão da localidade. No grupo C, que é o grupo do Brasil, eu fiz uma análise um pouco mais aprofundada no vídeo de ontem, que se você não viu, eu vou deixar um cardzinho para você conferir. Mas, em geral, Haiti, uma seleção que para mim nem deveria estar na Copa do Mundo, porque o nível é muito baixo. Eu, particularmente, sou contrário a esse aumento no número de seleções, porque acho que nós vamos ter muitas seleções que jogam o nível da Copa do Mundo lá para baixo. Aí nós temos o Brasil como grande favorito do grupo, para mim com condição de fazer 2 vitórias ou até 3 vitórias tranquilamente. O Marrocos, para mim, é a segunda força do grupo. Pode até complicar, engrossar no jogo contra o Brasil, seleção que foi semifinalista da última Copa, que em 2025 venceu 16 dos 18 jogos que disputou. Marrocos é uma seleção chata, tem jogadores que vocês conhecem. E aqui, fechando o grupo, temos a Escócia, que é uma seleção bem mediana, não acho que vai impor dificuldades nem para Brasil, nem para Marrocos. Escócia que, só para vocês terem uma noção, foi líder do grupo C das eliminatórias europeias e a Escócia que foi a responsável por jogar a Dinamarca lá do grupo A
para a repescagem. Para mim aqui então, sem segredo, Brasil e Marrocos irão para a próxima fase. No grupo D, onde temos o último dos países sede, aparece os Estados Unidos como cabeça de chave. Completam aqui o grupo momentaneamente com os Estados Unidos, o Paraguai e a Austrália. Porque o último time, a última vaga aqui, também vem na repescagem. E acredito que pode ficar com a seleção da Turquia. Se aqui a seleção classificada que vier da repescagem for a Turquia, eu acredito que a Turquia tem totais condições de ficar com a primeira colocação. Uma seleção que fez boa campanha nas eliminatórias, enfrentou seleções de peso e mesmo assim conseguiu bater de frente. Contam com vários valores interessantíssimos hoje do futebol europeu. Então a Turquia, passando na repescagem, para mim, forte candidata a ficar com a primeira colocação. Aí depois eu enxergo que nós teríamos Estados Unidos e Paraguai brigando pela segunda colocação. A Austrália, nesse contexto, totalmente figurante. Agora vamos para o grupo E, que é o grupo que tem a Alemanha como cabeça de chave. Estão no mesmo grupo que a Alemanha: Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Costa do Marfim, que já foi tradicional, já teve mais peso em outras Copas do Mundo, lá na época de Drogba, de Yaya Touré. Hoje a Costa do Marfim não tem essa força. Curaçao entra para mim na mesma lista das seleções como o Haiti. Não deveria nem estar na Copa do Mundo. É aquela seleção que quem enfrentar no grupo vai usar só para fazer saldo de gols. E aí nós temos o Equador, que é uma boa seleção. Esse jogo, Alemanha e Equador, vai ser bastante interessante, porque Equador não é a seleção lá mais galáctica, mais estrelada da América do Sul, mas eles têm muita organização, têm uma defesa muito sólida, tanto que fizeram uma boa campanha nas eliminatórias sul-americanas. Então aqui para mim também, sem muito segredo, Alemanha e Equador para a próxima fase. Vamos falar agora sobre o grupo F, que é o grupo que daqui vai sair o adversário provavelmente do Brasil na segunda fase, logo após a fase de grupos. Esse grupo aqui tem a Holanda como cabeça de chave, tem o Japão, que enfrentou o Brasil recentemente, tem a Tunísia, que foi a adversária do Brasil na última data FIFA de 2025, e aí eles têm uma última vaga que também virá de repescagem. Aqui aparecem entre as candidatas Albânia, Polônia, Suécia. Tá bem aberto aqui, não é igual nas outras onde eu via favoritos como Itália, como Turquia. Aqui é bem diferente. Mesmo assim, eu creio que independente de quem vier da repescagem, as duas primeiras vagas serão de Holanda e Japão. Duas boas seleções. A Holanda, para mim, não tá no primeiro pelotão de favoritos para a Copa do Mundo, mas tem uma equipe muito competente e com vários valores interessantíssimos do futebol europeu. A Holanda, para mim, forte candidata a ficar com a primeira colocação. E o Japão, vocês puderam conferir um pouco no jogo contra o Brasil. Não é uma seleção de primeiro patamar mundial também, mas em comparação a outros anos, já é um Japão com muito mais evolução, com muito mais qualidade, muito mais consciência tática. Então o Japão, eu acho que vem para essa Copa do Mundo de novo para surpreender. Não se esqueçam que na última Copa do Mundo, num grupo que tinha Espanha e Alemanha, o Japão que ficou com o primeiro lugar. Vamos para o grupo G, que acredito que será um dos grupos que mais vai passar batido nessa primeira fase, que é o grupo que tem a Bélgica como cabeça de chave. Fecham esse grupo Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo para mim também nivelado por uma média bem mais baixa, e para mim os classificados serão Bélgica, que não tem mais aquela geração belga, não é mais aquele timaço de outrora, mas ainda assim tem mais qualidade que os outros times do grupo. E aí, a outra vaga, para mim, será do Egito, que tem feito boas campanhas, principalmente nas competições africanas. Tem muitos jogadores que jogam hoje em ligas importantes da Europa. Não é só Mohamed Salah, eles têm outros jogadores também. Dentro do Egito, eles têm uma base interessante ali, que vem do Al-Ahly. Então o Egito eu acho que fica com a segunda vaga. Vamos partir para o grupo H, que é o grupo do atual campeão da Euro, a Espanha. Esse grupo conta com Cabo Verde, conta com Arábia Saudita e Uruguai. A Espanha, para mim, indiscutivelmente, é uma das favoritas para essa Copa do Mundo, não tem muito o que dizer. Um trabalho excelente que vem sendo feito pelo De La Fuente, um time muito jovem que tem ganhado coisas. Para mim, na sequência, vem o Uruguai, que tem um bom time também, mas tem um treinador, que é o Bielsa, que acumula muitos problemas de relacionamento. Resta saber como que o Uruguai vai chegar para essa Copa, se vai chegar 100%, principalmente psicologicamente. E aí um time que eu acho que pode complicar um pouco nesse grupo é a Arábia Saudita. Porque o futebol na Arábia Saudita, de uma maneira geral, ele tem se desenvolvido mais nesses últimos anos com mais investimento do governo. E a Arábia Saudita, curiosamente, foi quem venceu a Argentina na última Copa do Mundo.
logo na partida de estreia. Então a Arábia Saudita não dá para considerar como um bobo total dentro do grupo, porque eles podem acabar engrossando. Mas mesmo assim, para mim, Espanha e Uruguai serão os 2 primeiros. Vamos pro grupo I, que dos grupos que eu vi até agora é o grupo mais legal da Copa do Mundo, porque é o grupo da morte, é um grupo onde temos 3 seleções que têm totais condições de chegarem na próxima fase. Serão jogos, entre eles, muito bons. Esse aqui é o grupo da França, grupo que tem França, que tem Senegal e tem a Noruega, além de uma outra seleção que vai vir da repescagem, que pode ser até a Bolívia. Mas tirando do contexto, tirando da equação, essa seleção que virá da repescagem, só o fato de você ter França, Holanda e Senegal no mesmo grupo já é muito interessante. França, que é a seleção considerada como a mais estrelada do mundo atualmente, tem realmente um elenco muito recheado, muitos jogadores de primeira linha. Você tem Senegal, que tem muitos jogadores experientes com passagens por times importantes da Europa, uma seleção que também vai engrossar, tem aí um retrospecto de ter perdido só um dos seus últimos 36 jogos, perderam inclusive para o Brasil recentemente. E aí você tem uma Noruega, que vem com o melhor ataque no mundo entre seleções de 2025, 39 gols em 10 jogos. Então, é um time que joga em torno do Haaland, mas tem bastante competência em outras posições também. Tô bem curioso para ver como que Senegal e a Noruega vão tentar complicar para uma das favoritas, a França. Tendo que apostar hoje em 2 seleções desse grupo, eu iria com a França e iria com a Noruega. Senegal, eu acho que correria um pouquinho mais por fora e brigaria para ser um dos melhores terceiros colocados, que é uma coisa que tem nessa Copa do Mundo. Como nós temos um número maior de seleções, então os 2 primeiros de cada grupo vão automaticamente para a próxima fase e 8 dos melhores terceiros irão também para essa próxima fase. Então, em grupos que nós tivermos muito equilíbrio, tem chance de termos ali um dos melhores terceiros também. Vamos falar agora sobre o grupo J, que é o grupo da atual campeã, a Argentina, que pegou um grupo muito fácil, muito acessível. Eles têm Argélia, Áustria e Jordânia. Jordânia, para mim, tá no mesmo patamar de Haiti, de Curaçao, não deveria nem estar na Copa do Mundo. Argélia e Áustria vão tentar fazer jogos duros com a Argentina, mas dificilmente vão segurar, ainda mais na fase que a Argentina tá. Para mim, é novamente uma das favoritas ao título. Vêm com um trabalho muito consistente e jogam muita bola até quando não tem Messi. Então é uma seleção que hoje eu vejo ela cada vez mais independente do seu principal jogador. Argélia e Áustria acredito que vão travar um bom duelo para ver quem fica com o segundo lugar. Hoje eu vejo mais força na Argélia. É uma seleção muito mais física. A Áustria, quem sabe, pode sonhar com o terceiro lugar. E aí, sendo um dos melhores terceiros, você chega pelo menos na segunda fase. Vamos falar agora sobre o grupo K, que é o grupo que tem Portugal como cabeça de chave. Acompanham Portugal no grupo Uzbequistão e a seleção da Colômbia, além de ter mais uma vaga que vem de repescagem. Só que aqui, quem vem da repescagem é, por exemplo, a Jamaica. Para mim é uma seleção que não muda em nada a configuração do grupo. Portugal e Colômbia serão as classificadas, com a Colômbia podendo ameaçar Portugal, tá? Portugal hoje tem uma seleção muito estrelada, uma seleção muito forte em todas as posições, só que a Colômbia, com o trabalho que vem fazendo nesses últimos 2, 3 anos na América do Sul, é uma seleção jovem e é uma seleção encardida. O jogo Portugal e Colômbia, para mim, vai definir quem vai ficar com o primeiro lugar. E o último grupo é o grupo L, grupo da Inglaterra como cabeça de chave. Acompanham a Inglaterra, Panamá, Gana e Croácia. Grupo também interessante. Gana é uma seleção física, uma seleção inteligente, vem fazendo boas campanhas também nas competições africanas. Só que aqui, para ser justo também, a Inglaterra é a grande favorita, tem muito material humano, mas quero ver como o Tuchel vai fazer com todos esses jogadores para montar um time realmente competitivo, coisa que o Southgate nunca conseguiu. E aqui eu acho que a Croácia, mesmo num fim de geração, ainda vai conseguir dar um caldo e pelo menos chegar na segunda fase. Quais são os favoritos? Aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu tô falando há praticamente um ano. Eu enxergo 3 seleções como as grandes favoritas para a Copa do Mundo. Pelo ciclo que vem fazendo, pelas opções que tem, pelos treinadores que tem. Quais são essas seleções? Primeira, a Argentina. A Argentina é a atual campeã, manteve a mesma base de jogadores, tem o mesmo treinador, foi líder das eliminatórias sul-americanas, tem jogado um bom futebol, é uma seleção muito regular, dificilmente toma gol, dificilmente perde. Então a Argentina, para mim, tá entre as 3. Outra seleção que vem na mesma toada, a França. A França foi campeã em 18, vice em 22, vem com um grupo também muito forte, o mesmo treinador. Olho nessa França que vem forte para buscar o seu tricampeonato. E aí, fechando a lista das favoritas de primeiro pelotão,
eu coloco a Espanha. A Espanha tem feito um trabalho muito interessante desde 2020 e 2021 mais ou menos, onde eles começaram a trabalhar um time jovem. Então se lembram daquelas Olimpíadas que o Brasil ganhou da Espanha, tendo ali Daniel Alves, tendo Matheus Cunha, tendo Antony, se lembram daquele time? Daquela base, a Espanha tem jogadores hoje que estão no seu time principal. Tem o Unai Simón, tem Cucurella, tem o próprio Pedri. Então é um time que vem sendo muito bem lapidado nos últimos 3, 4 anos. Depois daquelas Olimpíadas que perderam para o Brasil, chegaram a vencer Euro, foram recentemente finalistas da Liga das Nações, perdendo para Portugal. Um time muito competente, muito entrosado. Para mim também chega dentro desses 3. Aí tem um outro pelotão um pouco abaixo, que aí vem Brasil, aí vem Inglaterra, aí vem Portugal. Mas nos 3 primeiros lá, para mim, Argentina, França e Espanha. Concorda comigo? Seleções que não somam em nada. Vocês puderam ver que, enquanto eu ia fazendo a minha análise de cada grupo, eu critiquei a presença de algumas seleções inexpressivas na Copa do Mundo, como Haiti, como Curaçao, Jordânia. Para mim, essas seleções não mudam em nada a Copa do Mundo, não agregam em nada. Muito pelo contrário, você vai ter mais jogos com um nível mais baixo. Essas seleções não são seleções que chegam e elevam o nível, que vão fazer as seleções favoritas, por exemplo, terem que, enfim, ter algum tipo de dificuldade. Então isso aqui é, obviamente, uma jogada política total da FIFA de agradar mais seleções, agradar as confederações. Só que hoje a gente está num estágio onde todo mundo vai para a Copa do Mundo. Vocês acompanharam através das eliminatórias sul-americanas. Em algum momento, o Brasil esteve, por exemplo, com risco de ficar fora da zona de classificação. E mesmo com o Brasil fazendo uma campanha ridícula nas eliminatórias, trocando várias vezes de treinador, perdendo vários jogos, o Brasil se classificou com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque hoje todo mundo vai para a Copa. É muita vaga disponível. Então isso é algo que não me agrada nesse novo formato da Copa do Mundo. É claro que é algo para a FIFA poder vender mais jogos, obviamente lucrar mais com transmissão, com patrocinadores, mas em termos de futebol, para mim é algo que não muda em nada. Eu era muito favorável, muito adepto do formato antigo, onde acabou a fase de grupos, você já caía logo para as oitavas de final. E querendo ou não, com seleções melhores, você tinha mais chance de eventualmente favoritos ficarem fora. Tanto que nós vimos, com o passar do tempo, seleções até atuais campeãs ficando de fora logo na Copa do Mundo seguinte. Então hoje, tendo muitas seleções fracas, isso é mais difícil de acontecer, porque com tantas seleções de baixo nível, fica mais acessível das seleções minimamente fortes passarem para a fase seguinte. Agora eu queria saber também a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui nos comentários, tanto sobre a análise, quanto sobre a presença de seleções mais fracas, quanto sobre quem são os favoritos. Então, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que você aí tenha curtido o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!